Até agora você viu vários usos da preposição di no italiano. Algumas se parecem com o uso da preposição de no português e outras não, o uso é completamente diferente. Mas agora você vai conhecer todas as possibilidades no italiano que você tem de usar essa preposição di. Você vai ver a preposição di simples e a preposição di articolata, ou seja, com a junção do artigo. A preposição simples di é como a nossa preposição simples de. Por exemplo, Chiara non sapeva che la ciotola era di plastica. Chiara não sabia que a vasilha era de plástico. Está falando de modo genérico, está falando do material, do que era feita a vasilha. La ciotola é de plástica, é de plástico geral. Ou quando antes de nome de pessoa, Chiara non sapeva che la ciotola era de Ana Paula, antes de nome próprio ou antes de algo genérico. Depois nós temos as preposições chamadas articolate, le preposizioni articolate. É a combinação do simples com o artigo. No português seria o do, da, dos e das. Só que no italiano você tem mais possibilidades, você não tem só 4 possibilidades de usar a preposizione articolata. Mas não se preocupe porque é fácil e eu vou te explicar direitinho o porquê e quando usar uma ou outra. Então, antes de a gente ver quais são as preposições, eu queria te dizer uma coisa. Como a preposizione articolata, né, a junção da preposição mais o artigo, eu quero te dizer que os artigos em italiano, ou seja, o que no português é o, a, os, as, tem mais de 4. Só o masculino no singular, o que para nós seria o, no italiano tem 3 possibilidades. Por quê? Porque o artigo vai depender sempre de como a palavra ao qual ele está se referindo começa. Com qual sílaba começa, com qual letra começa a palavra seguinte. No geral, o artigo masculino singular é il. Por exemplo, il cane, il vicino. Il cane, il vicino. Com a preposição di se transforma em del. Di più il, del. Então, Chiara non sapeva che la ciotola era del cane del vicino. Chiara não sabia que a vasilha era do cachorro do vizinho. Ok, então já sabemos como que é di com il, del. A outra possibilidade do artigo em masculino singular em italiano é lo. Quando ocorre o lo? Antes de algumas palavras que são minoria, que começam com umas sílabas diferentes, as diferentonas. Por exemplo, x, z, y, S impura, que seria S mais consoante, PS, PN e por aí vai. Quando a palavra é masculina e começa com uma dessas letras, o artigo a ser usado será lo. Por exemplo, lo zio, lo zingaro, né? O tio, o cigano, lo zio, lo zingaro. Com a preposição di, como é que fica? Dello, dello. Então, Chiara non sapeva che la ciotola era dello zio, dello zingaro. E por último, falando do masculino singular, nós temos o L apóstrofo. Quando ocorre de o artigo ser L apóstrofo? Quando a palavra seguinte começa por vogal. Por exemplo, homem, em italiano se diz uomo. Começa com U, uomo. É uma vogal, então o homem, em italiano se diz l'uomo, l'uomo. L apóstrofo, uomo, l'uomo. Com a preposição di, como fica? Fica del, 2 L's e apóstrofos, del. Então, Chiara non sapeva che la ciotola era dell'uomo che sorrideva. A vasilha era do homem que sorria. O mesmo ocorre com o artigo feminino no singular antes de palavra que começa por vogal. Então, quando a palavra começa por vogal, não importa se é masculina ou feminina, o artigo vai ser L apóstrofo. A gente deu exemplo com masculino, l'uomo, mas, por exemplo, amica é feminino. Para dizer no italiano a amiga, nós dizemos l'amica, L apóstrofo amica.
Então, a gente já viu o di, mas o L apóstrofo é del. Então, Chiara non sapeva che la ciotola era dell'aquila dell'amica. A criatividade tá ruim aqui, né? Dell'aquila. A amiga tem uma águia, não? Chiara não sabia que a vasilha era da águia da amiga. Chiara non sapeva che la ciotola era dell'aquila dell'amica. Olha aí. Feminino, palavras começando por vogal. E em todos os outros casos de palavras femininas no singular, o artigo vai ser lá. Não importa se começa por Z, por S, por S impura, o artigo vai ser lá. Então, o di più lá é della. Chiara non sapeva che la ciotola era della figlia della cugina. Chiara não sabia que a ciotola, que a vasilha, era da filha da prima, della figlia della cugina. Até agora nós vimos todas as possibilidades de preposição articulada no singular. Masculino, del, dello e del, dois L's apóstrofo. Feminino, della ou del, dois L's apóstrofo. Vamos ver no plural? O artigo os, no plural aqui, para a maioria das palavras, é i. Os cachorros, os vizinhos. I cani, i vicini. Junto com a preposição di, como é que fica? Fica dei. Di più i, dei. Chiara non sapeva che la ciotola era dei cani, dei vicini. Ela não sabia que a vasilha era dos cachorros, dos vizinhos. Qual que é a segunda possibilidade do artigo masculino no plural? Quando a palavra começa, ou por aquelas consoantes chatinhas, né? Que nós vimos no singular, X, Y, Z, PS, PN, S mais consoante, por aí vai. Ou quando começa por vogal, o artigo será o mesmo, será li. Então, di più li é dele, dele. GLI, tem esse som do nosso LH, li. Chiara non sapeva che le ciotole erano degli amici degli zingari. Ela não sabia que as vasilhas eram dos amigos dos ciganos. Dois exemplos ali, ó, vogal, degli amici. Degli zingari, palavra começa com Z, então vai ser sempre li no plural. E, finalmente, plural feminino. Não tem segredo, plural feminino. Tudo que é feminino é mais simples, mais tranquilo. Olha só, é somente um. No plural feminino é somente um. Vai ser sempre dele. Não importa como começa a palavra seguinte. O artigo feminino no plural, que para nós no português seria as, vai ser le. Chiara non sapeva che le ciotole erano delle figlie delle cugine. O Chiara non sapeva che le ciotole erano delle aquile delle amiche. Das águias das amigas, das filhas das primas. Resumindo, simples, di, articulada, vai depender sempre da palavra seguinte. Então, masculina singular, del, dello e del, dois L's e apóstrofo. Masculino plural, dei ou dele. Feminino singular, é della ou del, dois L's apóstrofo. E feminino plural, delle. Essas são todas as possibilidades de você usar a preposição di no italiano. Aqui você viu simples e com o artigo. Di é isso no italiano. Então, com essa preposição a gente fechou. Amanhã a gente começa com uma nova preposição. Ci vediamo domani. Ciao!